começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast Ed3, o meu, o seu, o nosso podcast de basquete. Aqui mais uma vez eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga. Meus queridos amigos, primeiramente, antes de mais nada, uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a este episódio, Gabriel e Michel. Boa noite, Rafa. Mais um Olá, dia. Rafa, Michel. Aqui estou mais um dia, né, cara? Um dia muito especial aqui para todo mundo que acompanha a NBA, porque voltou a NBA, né? Começando o primeiro jogo da pré-temporada aí com simplesmente Lakers e Nets, né? Então, estamos voltando a mais os jogos, né? Para quem não sabe, hoje, dia 3 de outubro, domingo, primeiro jogo da pré-temporada da NBA, Lakers e Nets. Vamos ver o que acontece aí. Falaremos disso e mais outras coisas no próximo episódio deste podcast. Porém, hoje, atendendo a milhares de pedidos, Incansáveis. higiênico, fax, mensagens de voz, e-mails, sinais de fumaça, telegrama legal e etc., estaremos abordando a primeira parte do nosso episódio basquete, ou NBA até de certa forma, para iniciantes. Nesses dois próximos episódios, meus amigos, falaremos um pouco de como funciona essa tão maravilhosa liga de basquete que popularizou esse esporte mundialmente. E também falaremos um pouco das regras de como o jogo de basquete funciona. No episódio de hoje, a gente vai iniciar falando um pouquinho da NBA, como é o formato do campeonato, como são divididos os times, a temporada regular, os playoffs e assim por diante. Então, a gente vai falar bastante do calendário em si da NBA como um todo e tentar entrar aqui em alguns detalhes para quem não conhece. Então, se você nunca ouviu, nunca viu, nunca sequer chegou perto de um jogo da NBA, este é o seu episódio, porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa maravilhinda liga de basquete. Certo, queridos companheiros de podcast? Estão prontos para este sei lá o que de conhecimentos aqui? Eu estou mais confortável do que nos episódios que a gente tinha que palpitar, porque eu não sou bom de palpite. E pelo menos de falar aqui, de contar uma historinha aqui, eu acho que eu consigo me sair melhor. Então, mais do que pronto, Gabriel Medeiros. Gabriel Medeiros, muito bom. Rafael Medeiros. Bom, se explicar as regras às vezes é um pouco complicado para quem está iniciando, né? Mas a gente que está um pouco mais habituado também tem algumas coisas que a gente tem que pesquisar, estudar. Tem bastante coisa aí para a gente falar nesse episódio. Esse episódio vai ser um episódio de cultura, praticamente. E vamos começar este episódio falando um pouco de história, tá? Para quem não conhece, turma, a NBA, como a gente conhece hoje, foi fundada em 1946 com um outro nome, que era BAA, a Basketball American Association. E foi a primeira vez em que, dentro dos Estados Unidos, né, uma liga se propôs a jogar jogos de basquete dentro das grandes arenas. Desculpa, meu inglês está muito aflorado. Mas a NBA, ou BAA, como foi fundada inicialmente, ela foi fundada por donos de franquias de hóquei. E o grande objetivo era levar o basquete para ser jogado nas grandes arenas. Naquela época já existia uma outra liga de basquete, que era a NBL, ou NBL, né? A National Basketball League, e que na NBL, né, existiam também os times, né, porém jogando em mercados menores, cidades menores, e não nas arenas, mas em pequenos estádios. A liga, desde seu primórdio, desde 1946, e a primeira temporada da NBA foi assim, ela sempre foi dividida em duas grandes conferências, isso desde 46 até hoje. Então, a gente tem
de um lado, times da Conferência Oeste e de um outro lado, times da Conferência Leste. Né? Durante a temporada regular, esses times jogam entre si de uma forma que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Porém, o grande objetivo durante a temporada regular, quase como se fosse um campeonato de pontos corridos, é obter o maior número de vitórias possíveis para se classificar posteriormente para a fase do que a gente conhece muito aqui no Brasil de mata-mata, ou, como é chamado nos esportes americanos, os playoffs. A NBA, depois que surgiu em 46, ela passou por várias mudanças, né? Desde as suas conferências até o número de times, a quantidade de times, e até hoje, né? A gente tem recentemente grandes mudanças que a gente vai falar aqui ainda nesse episódio. Em 1949 é quando a NBA ela realmente migra de nome da BAA para a NBA. Por quê? Porque naquele ano ela se funde, ou ela aglutina a NBL. E aí ela pega alguns times da NBL, porém mantendo o formato de conferências, tá? Depois de um determinado tempo, a NBA começa a sofrer com uma concorrência de uma outra liga chamada a ABA, ou ABA, em português, né? Que era uma liga fundada principalmente para favorecer a parte mais espetáculo do basquete. Então, enquanto que a NBA era um jogo naquela época, nas temporadas de 70 principalmente, ainda muito físico, né, dos anos 70, muito físico, a ABA era uma liga de basquete que favorecia a plasticidade, o espetáculo e assim por diante. Tá? Grandes nomes que jogaram na NBA, um deles foi Julius Erving, né? Ala pivô do Philadelphia 76ers, que fez muita história no tempo que jogou, e foi jogador da ABA, por exemplo. Lá em 79 é que essas duas ligas se juntam, tá? E aí, basicamente, a NBA, ela praticamente adquire a ABA e traz para si os times, e é mais ou menos o formato, né, e a quantidade que a gente tem hoje, tá? De 79 para cá, obviamente, a gente teve a criação, mudanças, algumas franquias mudaram de lugar, mas basicamente o que a gente tem ainda hoje são duas conferências, Conferência Oeste e Conferência Leste, onde a gente tem 15 times em cada uma dessas conferências. As conferências são divididas, subdivididas entre si, em 3 divisões. Então, dentro da Conferência Oeste, você tem 3 divisões. Dentro da Conferência Leste, você também tem 3 divisões. E isso vai impactar na forma como esses times jogam durante a temporada regular, tá? A temporada regular da NBA, basicamente, ela se divide, né? Elas são 82 jogos. Vale lembrar aqui que nas últimas 2 temporadas a gente não teve 82 jogos em função, desculpe, da pandemia, da Covid-19. As últimas 2 temporadas a gente teve 72 jogos da temporada regular. E a partir desta temporada a gente volta para o esquema dos 82 jogos. E como esses 82 jogos funcionam, né? De que forma os times jogam, né? Muito diferente da forma como é, e para quem está acostumado, por exemplo, com o futebol. Tá? Basicamente, se eu sou um time da subdivisão, por exemplo, no leste, eu tenho a divisão Atlântico. Então, eu sou um time da divisão Atlântico. Existem mais 4 times dentro dessa mesma divisão, ou seja, são 5 times para cada divisão de cada conferência. Eu vou jogar 4 vezes contra os times da mesma divisão que eu. Então, vou dar novamente aqui um exemplo, né? Que é uma grande rivalidade do basquete, inclusive. Boston Celtics e Philadelphia 76ers estão na mesma divisão. Eles estão na mesma divisão da Conferência Leste. Eles vão jogar entre eles 4 vezes. Isso dá, né, se a gente fizer que cada time de cada divisão joga 4 vezes com os times de sua divisão, 16 jogos.
Além disso, cada time joga 2 vezes com todos os outros times da outra conferência. Ou seja, eu, como Boston Celtics, por exemplo, jogo mais 2 vezes contra os times da Conferência Oeste. Isso dá mais 30 jogos. E por último, então temos 46 jogos até aqui. Por último, nós temos que cada time da NBA joga de 3 a 4 vezes com os outros times da divisão, da conferência em que ele pertence, que não estão na sua divisão. Então, vou dar mais um exemplo. Boston Celtics não está na mesma divisão do Milwaukee Bucks. Então, Boston e Milwaukee provavelmente jogarão de 3 a 4 vezes nessa temporada. Isso totalizando os 82 jogos. Rafa, por que são 3 ou 4 vezes? Isso depende de quantas vezes o seu time jogou contra contra um determinado time na temporada passada. É isso que vai mudar o número de vezes. Então, por exemplo, se o Boston jogou 4 vezes contra o Milwaukee na temporada passada, muito provavelmente nesta temporada ele vai jogar 3 vezes contra o Milwaukee, até que totalize os 82 jogos. Daqui para frente, pessoal, dentro da temporada regular, como eu falei, a classificação, não existe empate na NBA, não existe um jogo que termine empatado. O jogo obrigatoriamente tem que terminar com uma vitória, nem que existam 200 prorrogações até que alguém saia vencedora ao final do estouro do cronômetro. O objetivo é ter o maior número de vitórias do que derrotas. E assim os times são classificados de 1 a 15 em suas conferências para que possam, né, daí para frente, ir para os playoffs. Curiosidades sobre a temporada regular. Vou fazer perguntas para meus amigos aqui. Gabriel e Michel, sabem quem é a franquia com o maior número de vitórias em uma temporada regular? Essa é fácil, hein? Foi o Bulls, não foi? Quase. Eu acho que não. Não sei. Mas eu acho que esse recorde foi batido recentemente, não foi? Golden State Warriors isso. na temporada 15-16 com 73 vitórias e 9 derrotas. O time de Stephen Curry bizarramente quebrou o recorde que era do Bulls de Michael. Eu peguei essa informação do Bulls assistindo The Last Dance hoje, por isso que estava na cabeça. O Bulls tinha um recorde de 72 vitórias e 10 derrotas. Stephen Curry e o Warriors bateu este recorde na temporada 15-16. E adivinhem, no mesmo dia que Stephen Curry bateu a marca com o Warriors, Michael Jordan anunciou que ia lançar o The Last Dance, que eles estavam produzindo The Last Dance para não sair por baixo. Que é uma coisa que o Jordan não gosta. Oi? Que é uma coisa que o Jordan não gosta, né? Se tem uma coisa que ele é competitivo, além de bom pra caramba. Demais. Segunda pergunta, qual a pior campanha ou o maior número de... Não a pior campanha, não. O maior número de derrotas em uma temporada regular? Essa é antiga. Essa aí você me pegou, né? É um time que eu citei aqui nos meus exemplos. Philadelphia 76ers na temporada 72-73 teve 73 derrotas também. Muito bom. E só venceu 9 jogos em uma temporada. Foi um desastre. E foi ali o declínio um pouco da rivalidade Celtics e Sixers, que aconteceu muito nos anos 60, 70. Mas... Eu diria que se um dia eu entrasse para a NBA, eu me sentiria mais apto a bater esse recorde do que o do Golden State. Mas tudo bem, segue o... Não, mas muito bom. Isso aí nós três, né? Qualquer um de nós. Mas... montar um time, né? Será que eles não precisam de um 30º time? Acreditem se quiser. Essa campanha dos Sixers não foi a pior campanha em aproveitamento da história da NBA.
A pior campanha em aproveitamento da história da NBA é do Detroit Pistons, sim, do Charlotte Bobcats, com 10,6% de aproveitamento. O time ganhou 7 vitórias apenas, só que naquela época a temporada regular só tinha 66 jogos. Então eles ganharam 7 jogos e perderam 59, tiveram 10,6% de aproveitamento. O jogador que mais temporadas regulares jogou, Vince Carter, até hoje, 22 temporadas. Para finalizar, as duas últimas curiosidades. Essa, quem assistiu The Last Dance, tá fresquinho aí, pode saber. Melhor média de pontos de uma temporada regular durante todo o tempo que jogou. Quem é este jogador? Eu cheguei nesse episódio ainda não. Michael Jordan, empatado com Wilt Chamberlain, ambos têm 30,1 pontos por jogo, somando, né, juntando todas as temporadas regulares que esses caras jogaram. Vale lembrar que a época que o Chamberlain jogou, ele bateu também o recorde de 100 pontos em um jogo, é o jogador que mais fez pontos na história da liga. E para finalizar e passar o bastão para os meus companheiros, o maior cestinha, agora sim, Kareem Abdul-Jabbar, até hoje é o maior pontuador da história da NBA, com mais de 38 mil pontos, juntando, né, o tempo que jogou das temporadas de 67 até 89 na liga. Kareem, que também é um dos grandes nomes, não só da NBA, mas também do Los Angeles Lakers. Passo a bola agora. Quem que vai agora? Gabriel ou Michel? Eu estou perdido agora neste episódio. Gabriel da eu falarei agora? Muito bem, muito bem. Vamos, então, o Rafa comentou muito como que é dividida a liga, né? E aí eu vou trazer um pouco aqui sobre o que é considerado, talvez, a noite dos sonhos para todo mundo que quer entrar na NBA, que é a noite do draft da NBA, né? Então, aí eu separei algumas perguntas aqui, fiz bastante estudos, então estou com minhas anotações em mãos. Trago aqui algumas perguntas para responder e explicar um pouquinho mais o que é o draft, né? Então, vamos lá. O que é o draft da NBA? Como eu falei antes, é a noite da entrada dos novos talentos para os times da NBA. Como se fosse um processo seletivo ali dos jogadores, né? Além de ser uma forma que a NBA tem de equilibrar a liga, né? Em que os piores times que tiveram as piores campanhas possuem escolhas mais altas no draft para pegarem os melhores jogadores ali que estão sendo selecionados. Então, o draft ele é composto por 2 rodadas de 30 escolhas, então tem uma para cada time da NBA. Então, no total, por ano, entram aí na liga 60 calouros. E como que é definida essa ordem, a escolha dos times, né? Tem 30 times lá, quem que escolhe primeiro, quem que não escolhe, é sempre o pior que vai fazer a escolha em primeiro lugar. Como que funciona? Então, basicamente, a ordem ela é definida através do desempenho dos times na temporada regular. Mas os 14 times que ficam fora dos playoffs, aí acho que o Michel vai comentar um pouco mais sobre playoffs e tudo mais, esses 14 times, eles participam da loteria do draft. Um pouquinho de como que é a história da loteria, né? Ela entra no draft, a loteria em si, a partir de 1985, e antes disso, a primeira escolha era sempre dada ao time com o pior resultado, até o ano de 1966. Entre 66 e 67, entre 67 e 84, essa primeira escolha era decidida como um cara ou coroa entre os últimos colocados. Então, altíssimo jogo de probabilidades entre cara ou coroa. E vale lembrar, Gabi,
que antes mesmo do cara ou coroa, o draft, ele era uma escolha territorial, né? Os times, eles capturavam Exato. direto da universidade, da universidade em que aquele time estava, né? Então era Da meio, região que ele estava. né? Ele não tinha muita esse processo nem das piores campanhas, nem mesmo da loteria ou da moedinha, como era antigamente, né? Exato. Ali era uma escolha bem territorial ali, muito bem lembrado, Rafa. E a partir, então, de 85 até 89, nas 4 primeiras loterias, era basicamente eram envelopes que davam ali a escolha dos 4, as 4 primeiras loterias, falavam um envelope na ordem dos times. E a partir de 1989, entra como se fosse uma espécie de bingo, e a loteria como um todo, que são várias bolinhas numeradas para cada time, que vai sortear a ordem dos 14 primeiros selecionados. Né? Mais recentemente, os 3 times com as piores campanhas, eles possuem as maiores chances de pegar a primeira pick do draft e cair ali entre os top 4 do draft. Então, ele tem os 3 últimos times, né, com as piores temporadas, eles possuem 14% de chances para escolher a primeira pick e 52% para pegar algum jogador no top 4 do draft. Isso entrou como uma forma para você evitar o tanking, né, que eram aqueles times que realmente perdiam de propósito para, num processo de reconstrução, ficar em último colocado e conseguir, consequentemente, a primeira escolha do draft. Só um exemplo de... Pode. Vai lá, Rafa. Não, pode ir. Não, só contextualizando o de 2021, que o Rockets, o Pistons e o Magic tinham a probabilidade de primeira escolha, e na loteria o Pistons ganhou a primeira escolha e acabou trazendo o Cade Cunningham aí para essa temporada aí que inicia agora. Acho que isso até hoje ainda é uma grande polêmica, assim, e é uma coisa que a NBA tenta de todas as formas possíveis contornar, né? Que é, desde que ela iniciou a loteria e quando os times começaram a perceber que trazer jovens jogadores e construir times ao redor de jovens jogadores dava certo, né? Isso ficou muito forte, principalmente depois, né, dos anos 80 para frente. Cara, muitos times começaram a fazer o tanking, né? A perder de propósito. Perder de propósito para conseguir ter, né, maiores possibilidades de ter boas escolhas de draft. A gente tem exemplos até hoje, Oklahoma City Thunder fazendo ainda campanhas bizonhas, o Orlando Magic ano passado também, fazendo campanhas bizonhas, né, de perder de propósito, o Oklahoma tirando seus principais jogadores de quadra em vários momentos para ter uma campanha ruim. E aí, né, a grande discussão é essa, né? A NBA inicialmente trouxe a loteria do draft realmente como um bingo, né? Hoje ela é uma composição de probabilidades, né, em que você falou, né, Gabi? Tipo, cada time recebe como se fosse uma quantidade de bolinhas, quantidade de números, né? E aí, dependendo da sua colocação na temporada anterior, você tem maiores probabilidades ou não, e vai descendo, né? Até o time que é campeão, salvo engano, tem 0,1% de probabilidade de ter a primeira escolha do Então, e salvo engano, até hoje a gente ainda tem são as 5 ou as 3 primeiras escolhas que são sorteadas, Gabi, pela loteria. São as 14 primeiras. As 14 primeiras. Eles participam, isso. Na loteria são os 14 primeiros. São os 14, é verdade. E aí do 15 para frente entra na ordem inversa da colocação da temporada regular. Perfeito. Boa. Aí, indo para algumas outras perguntas ainda. Todos os times têm a mesma quantidade de escolhas por draft? Sim. Todos os times possuem uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada
mas o que a gente vê muito aí em todos os drafts é que não é exatamente só uma na primeira e uma na segunda, porque ocorrem as trocas ao longo da temporada, ao longo da off-season, que acaba desbalanceando aí a quantidade por times, e na parte de trocas eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Quem que pode participar dos drafts, né? Qualquer jogador pode entrar? Então, todo jogador que entrou, que jogou em algum tempo por universidades dos Estados Unidos, eles são elegíveis. Para quem ainda não teve essa oportunidade de jogar, eles têm que passar por um critério de elegibilidade, né? Então, eles têm que completar 19 anos no ano que ele foi selecionado, e ele tem que ter se formado há pelo menos um ano no ensino médio. Isso mudou porque até 2005 era permitido com que jogadores entrassem direto do ensino médio para a NBA. E aí eu pergunto aqui para os meus companheiros Rafa e Michel, algum nome lembra vocês aí que entrou direto do ensino médio? Kobe, Jordan, Jermaine O'Neal. Kobe, LeBron, Dwight Howard, são alguns nomes aí que a gente consegue lembrar que entrou direto do ensino médio. E os gringos, que muitas vezes a gente vê os gringos vindo para jogar na NBA. Eles podem se inscrever a partir de 19 anos e eles devem estar morando fora dos Estados Unidos há pelo menos 3 anos. E todo jogador após maiores de 22 anos são elegíveis aí automaticamente. Se um jogador ele não é draftado, ele pode participar de novo. Quem não é escolhido no draft, ele vira um free agent automaticamente. E ele acaba não conseguindo participar de novo do draft, né? Mas ele acaba tendo participações na Summer League, por exemplo, na G-League, que é uma outra liga, né, da NBA, e nesses jogos, alguns olheiros dos times acabam observando, né, o desempenho de cada jogador e eles podem fechar um contrato mesmo não sendo draftado. Então, a outra forma de entrar na NBA quando você não entra pelo draft, participando da Summer League, participando na G-League, para tentar esse contrato de outra forma. E esse é um dos grandes objetivos da Summer League, né? É fazer o Exato. De gente, tanto quem foi draftado, quem não foi, quem está fora da NBA, quem está fora dos Estados Unidos e quer entrar, jogar a galera lá, fazer um torneio de 2 semanas, botar os olheiros e tentar ver. Exato. Só um adendo, para quem não sabe, a J-League é quase como se fosse a segunda divisão da NBA. É uma liga secundária da NBA que acontece geralmente em paralelo com o andamento da NBA. E alguns jogadores, principalmente calouros, novatos, que não vão ter tanto espaço na NBA, em alguns casos assinam contratos que a gente chama de two-way, né? Que ele pode jogar tanto a NBA quanto a J-League na mesma temporada. Exato. Um jogador, só como curiosidade, um jogador que não foi draftado e que entrou no Hall da Fama de 2021 foi o Ben Wallace, o único jogador da história que não foi draftado e entrou no Hall da Fama. Um monstro. Monstro. Na defesa. Ataque zero, mas defensivamente muito bom. Diferenciado. Vamos lá, o jogador pode recusar ser draftado? Não. A partir do momento que ele é escolhido por algum time, ele assina um contrato e ele vai fazer parte daquele time, ou ele vai assinar um contrato, igual o Rafa comentou, two-way, que ele entra, fica na G-League ou na NBA, mas ele não pode se recusar. Tem uma data limite aí no cronograma do draft que ele pode retirar o seu nome e não participar daquele ano. Mas um jogador que ele retira o seu nome em um ano X, ele não pode mais retirar nos próximos drafts. E uma das últimas perguntas que eu estou trazendo aqui para a gente responder é como que funciona as trocas, né? As trocas das escolhas no draft. As escolhas de draft acabam sendo utilizadas aí como uma moeda de troca entre os times, né? Como uma forma de você fazer negociação entre cada franquia para você trazer novos jogadores, apoiar escolhas futuras que você está querendo pegar, uma posição de
querer subir no draft e ter escolhas melhores. Não tem uma quantidade limite hoje para você fazer troca, e as trocas futuras são super comuns, né? Tem time que já negociou troca de 2025, 2026, para trazer negociações agora no curto prazo, você joga alguma escolha lá para frente. E tem um mecanismo de proteção, né, que é uma dúvida que sempre acompanha, que fica, né, quando um time tem uma negociação, mas ela é uma escolha protegida. O que significa uma escolha protegida? Ela é uma proteção para o time que está enviando essa escolha para o time que você está negociando. Então, e normalmente ela é protegida, por exemplo, no top 5 ou no top 10, alguma coisa assim. Então, vamos bolar um exemplo teórico aqui, que o Los Angeles Lakers tem, como igual a gente comentou, acaba tendo um prazo de validade com todo mundo que está jogando hoje, jogadores mais experientes. Todo mundo aposenta e eles têm um time muito novo que começa a ficar perdendo, vai ter uma temporada ruim bem futuramente. E em alguma negociação ele faz uma troca de escolhas futuras, mas eu quero que ela seja protegida no top 5. Isso significa que se a escolha dele na loteria, a posição do Lakers for top 5, ele mantém essa escolha. Então, é uma forma de você garantir que você vai ter escolhas um pouco mais altas, mesmo nessas negociações aí de longo prazo que acaba acontecendo. Só para dar um exemplo de uma troca que aconteceu recente agora na NBA, foi isso, né? A troca que envolveu o Markkanen, a ida do Markkanen para o Cavs, a ida do Derrick Jones Jr. para o Chicago Bulls e o Larry Nance Jr. foi para o Portland, né? E aí, quando o Portland enviou o Derrick Jones Jr. para o Bulls, ele enviou junto uma escolha de primeira rodada protegida. Que significa que se ano que vem o Portland se classificar para os playoffs, esse ano, desculpa, né? Nessa temporada que começa agora, se o Portland se classifica para os playoffs, ok, a escolha de primeira rodada fica com o Bulls e o Bulls vai pegar a escolha dele. Porém, se o Portland não se classifica para os playoffs, essa é a proteção. Como eu não fui bem nos playoffs e vou terminar a temporada ruim, essa escolha de primeira rodada volta para o Portland, ao Portland, para que ele possa usar, e meio que a liga, esse tipo de escolha, né, como o Gabriel falou, protege. Acho que um pouco do que fica claro, né, Gabi, quando a gente olha todo esse esquema do draft, e como ele é feito principalmente, é que a NBA é quase como uma liga igualitária, né? Ela tenta de todas as formas manter todos os times o máximo que ela pode de forma competitiva, né? Que todos os times tenham chance de brigar. Não ter nenhum time muito desequilibrado, né? Ele proporciona chance para equilibrar a liga, né? E a última pergunta que eu estou trazendo aqui para a gente responder é como que funcionam os treinos do pré-draft, né? Então, todos os times que chamam os jogadores que têm interesse para fazer treinos fechados, que são os chamados hoje workouts. Então, esses trabalhos acontecem sempre no período pré-draft, e muitas vezes os jogadores que se destacam, eles são escolhidos no dia do recrutamento. E tem também outros vários eventos aí antes do draft que você pode conhecer os jogadores, né? Tem um evento da Nike que você avalia e conhece jogadores do high school norte-americano. Tem um evento do McDonald's com os craques do ensino médio. E tem também alguns eventos internacionais, que é o Adidas Camp, que fica lá, que é realizado na Itália, que você conhece futuros jogadores da NBA e eles são vindos aí de todo o mundo. Então, tem algumas outras formas que você consegue conhecer, e aí esses jogadores entram no draft, e é assim que todos os times já destinam ali quais são os principais prospectos que fazem interesse para cada time. Salvo engano, o nosso querido brasileiro de Lousada
antes dele entrar na NBA, né, e ser draftado, ele participou do camp da Nike, né? Ele foi um dos caras convidados para participar do camp da Nike. Aí, e depois, né, obviamente, agora Didi assinou o contrato finalmente aí com o Pelicans. Boa. Bom, pessoal, acho que era um overview aí sobre draft. Respondemos algumas perguntas aí que ficam na cabeça de todo mundo. Se não tiver, pessoal, manda. Não tiver, ainda ficou dúvida, manda pra gente no Instagram, manda no YouTube que nosso vídeo vai estar, que a gente tenta responder em algum outro momento. A gente traz sana todas as dúvidas. Só adicionar, Gabi, uma curiosidade. Nenhum time da NBA pode ficar 2 temporadas seguidas sem uma escolha de primeira rodada. Isso é uma regra que a Liga também estipulou para evitar um pouco desse abandono das suas escolhas e muita troca. Isso ficou famoso. Acabei não trazendo, foi... acho que você vai falar, vai. Não, pode Complementa falar, aí. pode falar. Segue aí. Depois que o Cavs, né, começou a negociar muitas escolhas de primeira rodada, né? Isso ficou famoso depois desse episódio deles. O nome da regra chama, inclusive, é o nome do dono do Cleveland Cavaliers na época, que é o Ted Stepping Rule, em que um time não pode ficar um ano. Então, todos os times precisam, pelo menos, né, a cada 2 anos, em um desses anos, ter uma escolha de primeira rodada. E é isso que a Liga exige, né? Mesmo o Oklahoma City, com todas as trocas que tem feito ultimamente, né, e tudo mais, tem que ter uma escolha de primeira rodada, né, ano sim, ano não, pelo menos, tá? E Gabi, acho que você falou, eu não sei se o Michel vai falar sobre isso, mas a gente acabou não abordando tanto a free agents, né? Que é um momento também antes da temporada regular da NBA começar, em que a gente tem uma janela inicialmente ali, onde os agentes livres, né, jogadores que estão sem contrato, estão abertos à negociação com outros times. E aí a gente tem 2 categorias de free agents, né? Os free agents irrestritos, né? E os free agents restritos. Free agents irrestritos são, como o próprio nome diz, agentes totalmente livres. Qualquer time que der um contrato, chegar para o Michel, o Michel é agente livre e restrito. Cheguei lá com um contratinho, 30 milhões de dólares. Michel, opa, 30 milhões... Onde eu assino. 30 milhões eu estou valendo, 30 milhões de dólares, assinou, acabou, já era. A Liga vai ter que honrar e o Michel vai ter que honrar com esse compromisso com o time, com a franquia que assinou o contrato com ele. O free agent restrito é aquele jogador que ele também está aberto a negociações com outros times, porém, a franquia que ele jogou na última temporada, se ela cobrir qualquer oferta de outro time, ela fica com o jogador. Então, ela tem a opção, por isso que chama restrito, ele pode negociar, mas o time que ele estava sempre vai ter a opção de cobrir a oferta e assinar com aquele jogador. Então, é um momento em que badala-se muito a NBA, que é a free agency. E o grande movimentador dessa temporada, como a gente viu, já falou muito aqui, foi o Lakers, que trouxe, né, que capturou vários agentes livres nessa temporada para trazer para dentro do seu time, DeAndre Jordan, Dwight Howard e outros Carmelo Anthony, que compuseram o time do Lakers. Então, essa é uma janela que existe antes da temporada. A gente vai fazer um outro episódio, pessoal, mais para frente, que esse é mais complexo e mais detalhado, para a gente falar um pouquinho como são os contratos dos jogadores. Como é que é isso, como é que é uma troca, como é que o jogador, por exemplo, por que o Luka assinou um contrato de 207 milhões de dólares, né, 200, não lembro agora de cabeça, mas mais de 200 milhões de dólares. Por que o DeAndre Jordan assinou um de 10 com o Lakers? Por que o Ben Simmons consegue sair dos Sixers? Por que ele não consegue? Então, todos esses meandros de como funcionam as contratações dos jogadores
a gente vai falar mais para frente também. Aqui nesse momento a gente está focando um pouco no calendário e como que essa liga funciona. E falamos de temporada regular, falamos do que acontece antes, a gente quebrou mais uma vez a ordem do tempo, né? Se estivéssemos na série Loki, estaríamos com uma distorção da linha sagrada do tempo, mas voltamos à linha do tempo aqui e, terminada a temporada regular, querido Mano Mixel, o que que tem? O que que vem? O que que acontece? Tem aquele momento que separa o menino dos homens, aquele momento que o filho chora e a mãe não vê. Tem os famosos playoffs. Bora lá. O Então, que galera, a que gente tem já... nesse trem aí, Mano Mixel? Porque alguém tem que ser campeão, né? Que a NBA gosta muito de igualdade, dá a chance para todos, mas no fim do dia a NBA é um dos símbolos do país mais capitalista do mundo. Então eles querem escolher um e só um time para glorificar a cada temporada. A gente já conversou aqui um pouco, né? O Rafa trouxe para a gente por que os times estão divididos como estão, por que eles jogam e quantas vezes eles jogam contra cada um. O Gabs trouxe um pouco como que os elencos aí são formados aí logo nos momentos anteriores à temporada. E como o Rafa falou, a temporada regular da NBA são 82 jogos e ao fim desses 82 jogos, pelo menos na maioria dos anos são 82 jogos, se a gente pegar os últimos 2 anos por conta de pandemia e tudo mais foram menos jogos, mas enfim, a partir desse ano voltamos a ter 82 jogos. E ao fim desses 82 jogos, os times são ranqueados de acordo com o time com o melhor percentual de vitórias. Na NBA, não existe empate, né? Se o jogo empatar, a gente tem prorrogações de tempo até que um time vença. Então, diferente do futebol, por exemplo, nós não temos pontuações para a vitória e pontuações diferentes para o empate, podendo gerar aí combinações diferentes de resultados, aí, de campanhas melhores ou piores. Na NBA, ou ganha ou perde. E fica ranqueado melhor o time que vencer mais ao longo das 82 partidas. Mas é diferente, né? Apesar de nós termos 8 classificados em cada conferência para o playoff, dependendo do lugar em que você ficar, você vai acessar os playoffs com mais ou menos facilidade e você vai ter mais ou menos vantagens ao longo dos playoffs. Então, em cada conferência, nós temos 15 times. Eles vão ser ranqueados ao final da temporada do time que mais venceu ao time que menos venceu, sendo esse o 15º. Do primeiro ao sexto, os times atualmente se classificam automaticamente para os playoffs. Durante a maior parte da história da NBA, isso acontecia com os times do primeiro ao oitavo. Há 2 temporadas, a gente tem o que a gente chama de play-in, que foi também criado um pouco ali para remediar uma situação de uma temporada que começou programada para durar 82 jogos e acabou não durando 82 jogos. Foi a primeira temporada influenciada pela pandemia, só que essa novidade tem se mantido até agora. O que é o play-in? Um pouco dessa perpetuidade do play-in se deve também ao fato de tentar diminuir a chance dos times tancarem. Você acaba abrindo o teu espectro, né, de classificados e aí você diminui o tanking, como a gente também falou. Então, não só a loteria do draft, mas o play-in também foi uma ideia que perpetuou-se, está se perpetuando, por conta de diminuir a chance de tanking. Perfeito. E por que isso, né, pessoal? Antes, do primeiro ao oitavo se classificava, do nono ao 15º não se classificava, era muito mais fácil de controlar. Agora, com o play-in, eu já vou explicar como, você pode terminar a temporada regular em 10º e ainda assim ir aos playoffs. Então, isso gera toda uma nova situação ali de possibilidades de classificação. E aí, por que isso, né? Os times do 7º ao 10º jogam uma espécie de mini torneio para disputar 2 vagas aos playoffs. O 7º colocado vai jogar contra o 8º colocado apenas uma partida com um mando de jogo do 7º colocado, que quem vencer está nos playoffs. Então, supondo aqui, 7º Lakers, 8º Golden State. Aconteceu aí nessa última temporada. Antigamente, os 2 iriam aos playoffs. Porém, com o play-in, eles jogaram entre eles, o Lakers ganhou com uma cesta no último segundo e foi para os playoffs o Lakers, e deixou o Golden State para disputar a segunda vaga do play-in. Esse time que perde o primeiro jogo, ele disputa essa segunda vaga contra o vencedor de um jogo entre o 9º e o 10º colocado.
se não me falha a memória agora aqui, foi o Memphis. Memphis Grizzlies. Exato, que era o 9º colocado. E o Golden State jogou contra o Memphis. Dessa vez o Golden State com mando de campo, porque ele era o 8º colocado até da temporada regular. Só que o Golden State perdeu. Então o Memphis foi para o playoff. E o Golden State, apesar de ter sido o 8º colocado da temporada regular e nas temporadas anteriores teria ido ao playoff, acabou ficando de fora por conta do play-in. Então, dessa forma, agora se escolhem os 8º classificados e não simplesmente escolhendo as 8 melhores campanhas. Mas não acaba por aí, né? Não é igual você entrar como o último time que entrou ali na raspa do tacho do play-in, no segundo jogo do play-in, e você ter a melhor campanha da NBA. E por que não é igual, né? Aí a gente precisa explicar um pouco como funcionam os playoffs. Primeiro, não é igual porque você, teoricamente, garante um adversário mais fraco. O primeiro colocado da temporada regular vai jogar contra o último a se classificar, o 8º. No caso do play-in, não necessariamente o 8º, mas contra o 8º classificado para os playoffs, que teoricamente é mais fraco do que, por exemplo, o segundo colocado. A gente já viu muita coisa dar errado nisso aí, mas enfim, é uma suposta, uma pseudo-vantagem. Além disso, os playoffs são disputados em 7 jogos. E o time que tiver a melhor campanha garante 4 mandos de campo contra 3 mandos de campo do adversário. E isso faz muita diferença na NBA. Jogar em casa faz muita diferença e também porque a ordem em que esses jogos acontecem é vantajosa para o primeiro time. O time que tiver a melhor campanha vai jogar os 2 primeiros jogos em casa e já abre uma vantagem considerável se fizer 2-0. A título de informação aqui, nas finais da NBA, quando um time vence os 2 primeiros jogos, só em 5 vezes na história o outro time se recuperou para ganhar o título da NBA. Fica aqui uma menção honrosa, a 5ª vez aconteceu na última temporada com o Milwaukee Bucks, desbancando inclusive os palpites destes 3 patetas aqui, que depois dos 2 primeiros jogos da NBA, no primeiro podcast desse programa, apostaram todos no Phoenix Suns como campeão. Mas, como eu disse, isso só aconteceu 5 vezes na história. Ou seja, é uma grande vantagem ter os 2 primeiros jogos em casa, confirmar esses 2 jogos e colocar muita vantagem para ganhar a NBA. Na sequência, o time com a pior campanha joga 2 vezes em seus domínios, jogos 3 e 4. O 5º jogo é de novo na casa do mandante. O 6º jogo volta para os domínios do time menos favorecido, e o 7º e decisivo jogo, caso seja necessário, é de novo na casa do time que tem a vantagem de mandos. Estou sentindo que você quer fazer algum comentário, Rafael. Só por curiosidade, o Bucks não fez isso só na final, cara. O Bucks fez isso com o próprio Brooklyn Nets na temporada passada, porque o Nets tinha a segunda campanha do leste, enfrentou o Bucks, que tinha a 3ª melhor campanha do leste na semifinal de conferência, e o Bucks saiu perdendo a série por 2-0 também, e a série foi encerrada no jogo 7 em Nova York, né, na Barclays Arena lá do Brooklyn Nets, e na prorrogação o Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets num jogo fora de casa. Então não foi só na final, o Bucks também fez essa graça aí, essa aprontada do Bucks aí durante as semifinais de conferência também. Será Milwaukee Bucks o time da virada? Fica aí a pergunta aí para os nossos ouvintes aí refletirem. Mas como íamos falando, então tem também essa vantagem para o time com a melhor campanha. E aí como funciona o chaveamento do playoff? 1º contra 8º, 2º contra 7º, 3º contra 6º, 4º contra 5º. São as quartas finais, de finais de cada conferência. Então isso acontece em cada conferência separadamente. Durante todo o playoff, diferentemente da temporada regular, os times jogam única e exclusivamente contra times da sua conferência até a final da conferência, em que se sagram um campeão de cada conferência, e estes 2 times fazem aí sim a final da NBA, opondo aqueles que teoricamente são os 2 melhores times da NBA, ou pelo menos os melhores times de cada conferência. Porque, como vocês notaram, garantidamente a gente tem um time de cada conferência na final. Então, não importa se os 8 times do leste forem melhores do que o melhor time do oeste. O suposto melhor time do oeste vai chegar à final também. É uma curiosidade aí do regulamento. Então,
os chaveamentos vão sendo feitos, nós temos as quartas de finais, as semifinais, as finais de conferência, o campeão de cada conferência, esses dois times fazem a final da NBA, também em 7 jogos, o formato não muda. Eu acho que é interessante comentar aqui, né? Os playoffs, eles são reconhecidos como um formato, um momento do campeonato totalmente diferente da temporada regular, né? É muito comum a imprensa criticar um time por ser um time de temporada regular e não ser um time de playoff, ou um jogador por ser um jogador de temporada regular e não um jogador de playoff. E, de fato, a mecânica muda muito, né? De novo, usando o exemplo aí de Bucks e Suns. Durante a temporada regular, se eu não me engano, o Suns venceu todos os jogos com o Bucks. Jogos muito apertados e por pequena margem, mas ganhou. E nas finais, deu Bucks. Então, jogar 7 vezes seguidas com o mesmo time é uma mecânica totalmente diferente. Acaba se desenvolvendo ali um metagame entre os dois times, fazendo os ajustes e mudando o time para encontrar a melhor maneira de jogar contra o adversário, que vai acontecendo muito ali ao longo daqueles 7 jogos. E sem dúvida nenhuma, o momento mais, pelo menos para mim, né, sem dúvida nenhuma que eu estou falando por mim, é o momento mais divertido da NBA. Algum comentário, senhores? Porque senão eu tenho curiosidades. E aí eu vou fazer a mesma coisa que o nosso amigo Rafa aqui. Eu vou botar vocês na fogueira fazendo perguntinhas não combinadas. Não, para mim também o playoff é a hora da decisão, é a hora que muda tudo. E você falou de jogadores e times rotulados, né, ou por saber jogar playoffs, ou por saber jogar temporadas regulares. Eu acho que a gente tem os dois exemplos, né? A gente tinha o Bucks, que até ano passado era o time da temporada regular, né? Só ganhava, só ia bem na temporada regular, chegava nos playoffs, era aquele desastre, e acabou um pouco com esse estereótipo. O próprio Chris Paul é um cara rotulado por entregar muito na temporada regular, chegar nos playoffs. Mais uma vez, ano passado, não deu para ele. E a gente tem o outro lado, por exemplo, o Lakers da era Kobe e Shaq, que era um Lakers de playoff. Né? O próprio Phil Jackson falava muito isso. A gente chega no playoff, meu, é ali que é o momento que a gente vai virar e decidir o campeonato. Mas vamos com curiosidades, Mano Mixel. Lenha na... Acho que você comentou, só trazer também um ponto que tá fresco na mente aqui sobre o The Last Dance, né? Que mostra muito como o Jordan colocava uma pressão absurda para o desenvolvimento do time como um todo, e ele chega e fala, cara, se você não tá me aguentando, você não vai aguentar a pressão dos playoffs, porque lá é completamente diferente. E realmente é, né? É o que o Michel falou, é onde o filho chora e a mãe não vê, e é isso aí. É onde você olha Trae Young e Bogdanovic mandando a torcida do Knicks calar a boca em pleno Madison Square Garden. É a hora em que você leva um toco monstro num jogo, no último minuto e teu time perde, e dali a 2 dias você tem que jogar de novo com o mesmo cara. Isso é verdade. Esse exemplo é demais. Vamos às curiosidades, mano, Mitsu. Bote. NBA teve seu primeiro campeão em 1947. Quem foi esse campeão? Ganhou por 4-1 os playoffs. Nossa, caraca, eu vi. Eu acho que vocês não eram nascidos em 1947, mas é um time que mudou de nome. Ele continua na liga, mas ele mudou de cidade de nome. Aí você me pega. Era o Philadelphia Warriors? Bingo, Rafael Medeiros. Era o Philadelphia Warriors, que ganhou por 4-1 do Chicago Stags. Philadelphia Warriors, que é o nosso Golden State Warriors hoje, mas não está mais na Filadélfia, está em São Francisco. Mudou, primeiro foi San Francisco Warriors e depois Golden State Warriors, e ganhou depois na sua história mais 5 títulos da NBA. É um dos maiores campeões da NBA, em terceiro lugar mais exatamente. Vamos falar disso dos outros 2 aí que estão na frente, mas começou ali ganhando a NBA. E existiam 2 times, né? Era o Philadelphia Warriors e você tinha um 76ers que depois deu origem ao Philadelphia 76ers, que agora não me recordo o nome também. Mas show. Temos também curiosidades, né?
De 1947 a 1968, nós não tínhamos a escolha dele, o MVP das finais. A primeira vez em que foi escolhido o MVP das finais foi em 1969, na final, Boston Celtics versus Los Angeles Lakers. Convenhamos, uma das maiores rivalidades da história, certo? Ou talvez a maior rivalidade da história da NBA, em que Boston Celtics ganhou por 4-3. Quem foi o MVP das finais? Alguma chance de alguém aqui acertar? Vocês também não eram nascidos, tenho certeza disso, mas estamos falando aqui de um MVP icônico por várias razões. Fica a dica, ele é icônico. É o Bill Russell? Eu chutaria Bill Russell também, cara. Não é o Bill Russell. Não é o Bill Russell? Não Então é é o o Bill. Karim. Não é o Karim. Não é o Karim. Eu tinha certeza que essa vocês não acertariam. É ninguém mais, ninguém menos do que Jerry West. E por que icônico? Porque ele é a silhueta do símbolo da NBA, do ícone da NBA. E digo mais, ele é o único, adoro coisas que só uma pessoa fez na história, ele é o único cara da história a ser escolhido no MVP das finais, perdendo as finais. Fica aí, Jerry West. Muita gente apostou que o LeBron James ia fazer isso em 2014 e 15, mas acabou sendo Iguodala o MVP das finais. Podemos discutir? Podemos discutir, mas o que ficou na história é Iguodala MVP das finais. Essa escolha chamaram muitos VARs, né, cara? O Iguodala ser MVP de final é difícil de engolir, mas... Muito bom. Iguodala, ele mal era titular, né? E aí, como eu já disse, Golden State, que inclusive também é o time de Iguodala, foi 6 vezes campeão da NBA. Mas essa é fácil, hein? Essa é para vocês matarem. Os 2 times mais vencedores da NBA são? Essa é mole. Você diz um, eu digo o outro, Gabriel? Eu fico assustado. Celtics e Lakers. Boston e Lakers, exato. E cada um com 17 títulos até o presente momento. Será que o Leicão vem aí para ganhar mais um? Boston eu aposto menos. Mas o Lakers talvez tenha mais chances aí de cravar seu 18º título. Sobre o MVP lá que a gente acaba chutando o Bill Russell, porque o cara só ganhou 11 títulos em 13 temporadas, né, cara? Porra. Estamos chegando nessa parte. Droga, me antecipei. Nessa parte. Quem é o jogador que mais ganhou títulos da NBA? É o Bill Russell. Agora sim, Bill Russell é a resposta correta. Eu me antecipei a próxima pergunta. Sam Jones ganhou 10, e aí temos alguns jogadores aqui com 8. Eu não vou nem me arriscar a falar alguns dos nomes aqui. Tom Henson, Casey Jones, Tom Sanders e John Havlicek. São a maioria deles de décadas passadas aí. Detalhe, todos do Boston Celtics, que teve talvez, apesar do Lakers ter empatado em títulos com o Boston, se a gente olhar a distribuição dos títulos, o Lakers foi ganhando ao longo do tempo. O Boston tem uma grande concentração nos anos 60, 70, ali até 80. E foi, de fato, talvez a maior dinastia da história da NBA. Então, praticamente os mesmos jogadores foram responsáveis por muitos desses títulos, por isso temos aqui tantos jogadores aí com 11, 10, 8 títulos. E salvo engano, o Boston nunca teve uma mudança de cidade da franquia, né? O Lakers tem alguns títulos ainda como o Minneapolis Lakers, né? Em que a franquia Lakers ela começou em Minneapolis e até por isso ela é Lakers por conta dos lagos de Minneapolis. Depois ela foi para Los Angeles, onde continuou ganhando os títulos como a gente vê até hoje. Perfeito. E aí, perguntinha para vocês. Já que Bill Russell é o jogador que mais venceu a NBA, podemos dizer que Bill Russell é o maior vencedor da história da NBA? Tem pegadinha nessa pergunta. Tem pegadinha nessa pergunta. A resposta, obviamente, é não. Se fosse sim, eu não perguntava. Exato. Porque ninguém mais, ninguém menos do que ele, que já foi mencionado mais de uma vez ao longo desse episódio. Phil Jackson venceu a NBA 13 vezes. 11 como treinador, 2 como jogador. É o técnico mais vencedor da NBA e, na somatória dos títulos, é o maior vencedor de títulos da NBA. Você pode achar que não vale a mesma coisa ganhar como técnico como jogador. Provavelmente, se você perguntar isso para o Phil Jackson, ele vai discordar de você.
Enfim, o que fica na história é que ele venceu 13 vezes. E detalhezinho, Bill Russell, que é o segundo com 11, por 2 vezes ganhou como jogador técnico. Então vocês também podem dizer que aí vale por 2 e ele também tem 13. Fiquem à vontade, discutam, joguem aí depois nos directs e comentários aí o que vocês acham. E só para fechar, né? Já que a gente falou de playoff, que a gente falou do primeiro MVP das finais, né? Falamos muito do playoff passado, vai mais uma perguntinha aqui, que essa eu acho que é fácil, mas ela é uma pergunta que não pode faltar. Quem é o jogador que mais vezes ganhou o MVP das finais? Cara, eu não acho que é o Bill Russell, eu acho que é o Michael Jordan. Você acha certo, Rafael Medeiros, como quase sempre. Michael Jordan venceu como MVP das finais 6 vezes. Detalhe, de 91 a 98, a gente praticamente pode dizer que ele ganhou em todos os anos, porque ele não ganhou em 93, 94, em que ele não jogou, porque ele teve uma ideia maluca de jogar beisebol, porque o pai dele gostava muito de beisebol, e ele falou, não tem mais nada para fazer aqui, já ganhei os 3 últimos títulos seguidos, arrebento aqui mesmo, sou bom pra caramba, vou lá jogar beisebol. Saiu. Em 94, 95, ele também começa fora a temporada, mas ele volta ainda no meio da temporada, quando o Chicago estava ali lutando para se classificar para as finais. Ele volta muito bem para variar, leva o Chicago para os playoffs, leva o Chicago até as semifinais da conferência, mas é derrotado, se eu não me engano, pelo Orlando Magic. Orlando Magic, isso aí. A memória pode me falhar, até porque É o eu Orlando do Shaq, era um né? jovem de 8 anos. É o Orlando do Shaq Mas, na época, né? exato, é Orlando do Shaq, perfeito. Mas nos 3 anos seguintes, Chicago Bulls volta a dominar a NBA, ganha 3 campeonatos e coroa aí praticamente a carreira de Michael Jordan como o maior jogador da história da NBA. Alguns querem discutir, mas para mim isso é igual falar que o Maradona é melhor que o Pelé. Só faz sentido se você for argentino ou se você não gostar nada do Pelé. A verdade é a verdade. Michael Jordan é também o maior jogador da NBA, na opinião deste humilde comentarista aqui. Acho que não só da NBA, né? O maior jogador de basquete do mundo, né, cara? Da história. Perfeito. Perfeito. Bom, muito bem colocado, não só da NBA. Podemos falar não só da NBA. Acho que não tem ninguém aí na história que pode se comparar a ele. E só para completar aqui, né? Michael Jordan foi por 6 vezes o MVP das finais, LeBron James foi por 4 vezes. Se a gente pensar que roubaram dele uma vez, quem sou eu para dizer que roubaram? Ele poderia ser aqui 5 vezes. E aí temos Shaquille O'Neal, Magic Johnson e Tim Duncan, cada um 3 vezes MVP das finais. Muito bem. E é isso de curiosidades dos playoffs. Espero que vocês tenham se divertido com o quiz. E, Mano Mix, eu acho que tirando o Lakers do Kobe Shaq, né? O Bulls do Jordan e o Celtics do Bill Russell, ninguém ganhou mais que 2 títulos seguidos, né? Nem na época do Boston do Larry Bird e do acho que essas são as Lakers do Johnson. né, cara, da história da NBA, né? Quem teve a chance recentemente e falhou por pouco ali foi o Golden State. O Golden State poderia sim ter sido campeão da NBA até 5 vezes seguidas. Acho que durante 5 vezes ele chegou à final tido como o melhor time. O próprio Lakers do Kobe, né, na segunda passagem do Phil Jackson pelo time, também ficou ali na beirada, né? Ganhou 2 e no último ano ali também tentou, mas acabou não chegando. Muito bem, nossa, que episódio, hein? Falamos muitas coisas, muitos assuntos diversos, como o Gabriel bem lembrou. Se você ainda tem alguma dúvida, é óbvio que a gente não cobriu tudo aqui, senão a gente ia falar muito mais tempo, mas a ideia foi trazer um pouco de conhecimento para todos vocês que nos ouvem. Mandem suas mensagens no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso YouTube. Fiquem à vontade para contatar a gente e mandar mensagens, perguntas,
É sempre bom e importante a gente saber um pouquinho mais sobre esse esporte, sobre essa liga que a gente tanto ama e que a gente tanto gosta de assistir. Acho que era isso. Destaques finais, meus amigos, neste episódio culturalesco da NBA. Acho que de destaque final, só mais uma curiosidade aí que você falou do three-peat do Jordan, né? Acho que isso era muito no primeiro trio que ele ganhou, era a motivação dele, né, cara? Pô, eu quero ser maior do que Larry Bird e Magic Johnson, que ganharam só 2 e eu quero ganhar 3. Fez isso 2 vezes. Nada mais, nada menos. Muito bem. Meu destaque final fica por conta aqui de Brooklyn Nets versus Los Angeles Lakers. O jogo já acabou e foi 123-97 para o Brooklyn Nets. Para o Brooklyn. Será um presságio da temporada? Os principais jogadores não estiveram em quadra, mas veremos. As interações que estava tendo no nosso Instagram estava dando Nets, hein? Então acho que escolheram bem. Eu, além desse destaque do jogo de hoje, e um destaque especial, eu gostei bastante de ver o Ken Thomas, calouro draftado pelo Nets, foi MVP da Summer League, e acho que mostrou hoje bons pontos aí para a gente observar e para o Steve Nash usar em alguns momentos da temporada. Eu queria dizer que se você gosta, e aqui eu não estou fazendo nenhum jabá porque me pediram, mas se você gosta bastante de história do basquete, quer aprender mais, a gente recomenda muito fortemente um podcast que nós três aqui é fã e ouve muito, que é o Na Era do Garrafão. Então, escutem lá tanto o Vitor Camargo quanto o Renan Ronchi falando e dando uma aula sobre o que é a história do basquete. O que a gente fez aqui foi uma pequena pílula de conhecimento matrixiana para aqueles que ainda não acordaram dentro dessa matrix. É isso, meus amigos. Fiquem ligados, porque temos a parte 2 deste episódio, onde falaremos um pouco mais sobre o jogo de basquete, como ele é jogado, como a NBA joga e como é que a FIBA joga, quais são as diferenças desses dois basquetes, mas que encantam, obviamente, alguns mais encantados pela plasticidade NBAística, outros, como eu, mais encantados pela taticidade e jogo cadenciado fibístico, mas que agrada quase que todos, diferente um pouco até de Jesus Cristo. Mas é isso, meus amigos. Mais um episódio do podcast é de 3. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço a todos. Valeu! Valeu, até mais.